Olá, amigos e amigas aí do canal Brotado da Semente, amigos e amigas aí do Facebook. Estamos novamente ao vivo aí para fazer um breve comentário sobre a apuração e sobre os resultados das eleições após o segundo turno. O resultado é que o PT ganhou aí cidades importantes, como Diadema. O Felipe voltou a governar Diadema, uma importante cidade de São Paulo. Mauá também, importante cidade de São Paulo. E em Minas Gerais o PT levou Contagem e Juiz de Fora, talvez as duas mais importantes cidades de Minas Gerais, fora Belo Horizonte. No geral, se a gente fizer um balanço geral, o principal derrotado, o partido que perdeu o maior número de prefeituras, foi o PSDB, o PMDB, o PSB. O PT perdeu aí algumas prefeituras, elegeu 183, havia elegido 200 e tantas na eleição passada, mas muitos aí foram prefeitos que já haviam saído do PT nesse período. Então já era uma derrota da trairagem, não derrota das urnas. Fora isso, a esquerda disputou eleições aí em muitas cidades, muitas capitais. Disputar um segundo turno já é uma vitória, porque você tem ali um contingente de votos que vão continuar nas próximas eleições. Do ponto de vista geral, embora eleição municipal não tenha nada a ver com eleição nacional, vejam que o PT elegeu apenas 200 e poucas prefeituras na eleição de 2016, uma derrota muito grande em relação à eleição anterior, a qual ele tinha eleito 400 e poucas prefeituras, e ainda assim o PT polarizou na eleição de 2018 para presidente. Então a eleição presidencial não tem a ver com a eleição municipal. Mas a eleição municipal traz aí alguns indícios, alguns resíduos, algumas leituras possíveis aí do processo. E o que nós podemos dizer aí de tudo que houve hoje? Bruno Covas, reeleito em São Paulo, fortalece a candidatura de João Dória a presidente da República. Se ele tiver o apoio do DEM, que foi o partido que mais elegeu prefeito, que mais cresceu aí na quantidade de prefeitos eleitos, elegeu inclusive o Paes, né, no Rio de Janeiro, candidato da Globo, candidato lá, que acabou tendo o apoio do PT no segundo turno contra o Crivella, que é um dos grandes derrotados desta eleição. Ele continua tendo aí como vitrine o governo de São Paulo e a cidade mais importante do país. PSD, que é o partido do Kassab, também foi um partido que cresceu muito no número de prefeitos. Outro partido que cresceu foi o PP, o Partido Progressista, e os Republicanos, que embora perdeu lá a prefeitura do Rio de Janeiro, ganhou prefeituras importantes, como por exemplo Vitória, que o João Coser disputou, teve uma grande votação, mas não conseguiu vencer. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Manezinho Santos aí, da Rádio 13. Então João Dória sai fortalecido, ao meu ver, aí, pelo fortalecimento do DEM, disputa um espaço aí junto ao bolsonarismo, que deve escolher um partido aí para disputar a reeleição, ou o republicano ou o progressista, na minha opinião. A esquerda, ela sai um pouco dividida aí pela disputa entre PSB e PT lá em Pernambuco, lá em Recife, né, Recife, Pernambuco. Então, esqueçam essa história de frente ampla, que não vai ser tão possível assim essa construção. Ciro Gomes, ao meu ver, teve dificuldade para vencer, né? Venceu com uma margem apertada em Fortaleza. E pasmem, Ciro Gomes venceu em Fortaleza com o apoio do PCdoB, com o apoio do PSOL, com o apoio de vários partidos, o apoio do PT inclusive.
e os líderes lá não foram para Paris, como o Ciro Gomes fez com o Haddad na eleição de 2018. Então, é uma vitória com cara de derrota para o Ciro Gomes em Fortaleza, mas ainda assim ele mantém lá o domínio do seu estado, é uma força regional, então é bem possível que ele tenha aí, pelos acordos que ele construiu, o apoio do PSB para sua candidatura à presidência da República em 2022. Então há uma divisão aí na direita e vai haver uma divisão na esquerda. Boulos sai fortalecido, sai dessa eleição com uma liderança nacional consolidada, né, pela expressiva votação que ele teve, uma liderança de esquerda madura, com um discurso aí programático de mudança de país, não é aquele discurso puritano, aquele discurso contra a corrupção que a Heloísa Helena abraçou, por exemplo, lá no início do PSOL, ela que saiu do PSOL junto lá com o César Benjamin, que foi parar lá no governo Crivella, né, os puros da política, que diziam, né, que o PT era isso, era aquilo, lá em 2006 se tornou isso daí. Então, o quadro é esse, o PT continua sendo uma força política, é verdade que não ganhou nenhuma capital, mas governa cidades importantes, cidades que serão vitrines aí das conquistas e da forma do PT de governar. O PSOL também ganhou Belém com Edmilson Rodrigues, e que tem como vice o PT. Edmilson, que já foi prefeito de Belém 2 vezes, será uma grande vitrine do PSOL, que havia ganhado Macapá em 2012, mas que acabou sendo lá um desastre. Acho que o prefeito até saiu do PSOL e depois o Randolfo Rodrigues também foi para a rede. Não sei bem o que aconteceu em Macapá, cidade que teve aí o apagão, que demonstra a incompetência do Bolsonaro e que demonstra o fracasso que vem sendo o governo Bolsonaro. Os grandes vencedores dessa eleição, né, o uso da máquina, né, você vê que em São Paulo teve denúncia de distribuição de cestas básicas e etc. E o fake news. O fake news foi algo surreal. O único lugar onde o atual prefeito aí perdeu de forma acachapante, para vocês terem uma ideia, inverti a palavra, foi o Crivella, que fez um governo horrível, um governo sectário. Aliás, o Rio é o caso lá do Itzel. Então, essa dita nova política aí dos aventureiros, ela morreu nesta eleição. Não sei se renasce aí, mas acredito que o tempo é muito curto para ela renascer em 2022. Então, o quadro é esse, né? Quem perde a eleição tem que fazer a leitura e analisar. Quem ganha tem a obrigação de governar e responder aí a essa missão, a essa obrigação que o povo o elegeu nas urnas. Então é esse o meu comentário de hoje. Quero mandar um abraço aí também para todos aí que estão nos acompanhando. Abraço aí ao Isaac, abraço ao Manezinho, a todos que estão nos assistindo ao vivo, e pedir a vocês para que se inscrevam no nosso canal no YouTube, o canal Brotar da Semente. Aqui em Minas Gerais, como eu falei, grande vitória importante aí da companheira Marília aqui em Contagem e vitória da companheira Margarida em Juiz de Fora, as duas cidades aí mais importantes de Minas Gerais depois de BH. Então, é isso, pessoal. É triste ver a derrota da Marília lá em Recife, mas ela se cacifou para ser a próxima governadora de Pernambuco, e o João Campos tem a obrigação de fazer um bom governo aí, meio a essa crise que o país enfrenta. O atual governo lá já não é muito bem avaliado, né? O tal do Geraldo Júlio e etc. Então ele tem essa obrigação, e ela mostrou aí ser uma grande liderança, enfrentou fake news lá também nesta reta final.
Em Guarulhos, por exemplo, São Paulo, Eloy Pietá, né, foi para o segundo turno, então já demonstra uma vitalidade maior do PT. Então, é triste também a derrota da Manuela em Porto Alegre, mas foi ao segundo turno, é uma jovem, é uma liderança consolidada, pode vir a ser aí a próxima governadora do Rio Grande do Sul. E é, triste a derrota do Boulos, mas o Boulos se cacifou aí para ser uma opção para a presidência numa chapa PT-PSOL ou de repente num acordo PT-PSOL, o PSOL indicaria aí o vice do Lula ou do Haddad e o PT, quem sabe, apoiaria o Boulos, governador de São Paulo. Então, grandes articulações podem ser produzidas, mas o fato é que quem ganhou tem obrigação de governar, de fazer governos aí que tragam resultados para a população em termos de serviços públicos de qualidade, que façam o combate à pandemia, que façam toda a política econômica girar, que no Brasil tem sido um fracasso por conta dessa política desajustada e sem projeto do Bolsonaro. E a quem perdeu cabe acompanhar os governos, cobrar, liderar a oposição. É assim que funciona no sistema democrático republicano em todo lugar do mundo. Grande abraço, se inscrevam aí no Brotar da Semente, deixem aí os seus comentários e vamos em frente. A luta continua.